norte-americana de que o grupo estaria utilizando intermediários em estados norte-americanos para lavagem de dinheiro. Vamos dar uma outra olhadinha aqui no telão para a gente entender o que os Estados Unidos podem e o que os Estados Unidos não podem fazer diante dessa designação. Então, primeiro de tudo, os Estados Unidos podem tornar crime o apoio material ou de recursos a uma organização terrorista estrangeira. O crime de apoio material, inclusive, pode levar a uma pena de prisão que varia de 20 anos ou até mesmo prisão perpétua, caso o resultado desse apoio material seja a morte, caso alguma pessoa possa acabar morrendo durante a ação resultada desse apoio material. O que é o apoio material aqui nesse caso? É a entrega de armas, é treinamento, mas é também a facilitação de transações nos Estados Unidos ou a entrega de dinheiro dentro do território americano para essas organizações. Isso também garante aos Estados Unidos a proibição da entrada de integrantes estrangeiros destes grupos. Aqui é uma questão que a gente precisa olhar bastante num aspecto jurídico, porque uma coisa é você impedir a entrada ou dizer que vai impedir a entrada de integrantes estrangeiros dessas organizações em território norte-americano. Outra coisa é comprovar a filiação de uma pessoa à organização. Abre essa questão jurídica para ser discutida não só aqui no Brasil, como lá nos Estados Unidos também. E garante aos Estados Unidos o controle de fundos em instituições norte-americanas, ou seja, fundos que sejam comprovadamente ligados ao PCC, propriedades, bens, qualquer tipo de movimentação que seja comprovadamente ligada ao PCC e ao Comando Vermelho, fica automaticamente congelada lá nos Estados Unidos, controlada pelo governo norte-americano. Isso garante um sufocamento maior dessas entidades no nível financeiro, dificulta essa rede que é criada internacionalmente, seja para o tráfico de drogas, para o tráfico de armas, para qualquer tipo de atividade criminosa através dessas sanções, e também garante uma cooperação internacional maior no que diz respeito ao compartilhamento de informações que vêm dos Estados Unidos às autoridades estrangeiras, aqui no Brasil, mas também, claro, em outros países por onde o PCC e o Comando Vermelho também atuam, e nos últimos anos eles têm atuado cada vez mais em território latino-americano. Isso não garante, porém, que os Estados Unidos possam realizar ações militares em território estrangeiro. Esse que era o grande temor do governo Lula envolvendo essa classificação, segundo a reportagem da Jovem Pan lá em Brasília. Apesar disso tudo, é importante a gente ficar de olho, Tiago, porque o Cartel de los Soles, que eu mencionei agora há pouco, a organização supostamente comandada por Nicolás Maduro lá na Venezuela, também se encaixava dentro dessas condições aqui. Ainda assim, o governo dos Estados Unidos entrou em território venezuelano e capturou Nicolás Maduro para que ele seja julgado lá nos Estados Unidos. A designação que a gente mencionou de SDGT, que é a Specially Designated Global Terrorist, ela é uma designação que envolve, além do Departamento de Estado, também o Departamento do Tesouro lá nos Estados Unidos. Ela é um pouco mais ampla e tem um objetivo, um foco maior nessa questão financeira das organizações terroristas, agora classificadas assim, o PCC e o Comando Vermelho. Segundo apurou o nosso correspondente lá nos Estados Unidos, Eliseu Caetano, essa classificação foi acordada na reunião de ontem do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Não à toa, o pré-candidato à presidência, senador pelo PL do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, se encontrou ontem com o secretário de Estado, Marco Rubio, que é o responsável por essa decisão. Ele já tinha, inclusive, a minuta pronta, essa minuta que foi elaborada pelos seus assessores lá no Departamento de Estado, como a gente falou. É uma história que vem se arrastando há pelo menos um ano lá em Washington, essa possível classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. E vem na esteira desse encontro de Flávio Bolsonaro com o presidente Donald Trump na Casa Branca, que aconteceu nesta semana. Flávio Bolsonaro mencionou, inclusive, que pretende, caso eleito, incluir o Brasil no chamado Escudo das Américas, um programa lançado por Donald Trump para fortalecer o combate ao crime transnacional no continente americano
norte-americano, mas esse programa só foi aderido por governos ideologicamente aliados à Casa Branca aqui na América Latina. É o caso da Argentina, é o caso do Equador, é o caso do Panamá, da Costa Rica, de El Salvador, por exemplo. Há uma série de questões que precisam ser tratadas. O governo brasileiro ainda não se manifestou em relação a isso, mas chama bastante a atenção, principalmente por conta desse histórico envolvendo a Venezuela. Os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas a lei internacional não permite a ação militar estrangeira sem que haja uma ameaça muito clara a um país. Ainda assim, os Estados Unidos entraram em território venezuelano e capturaram Nicolás Maduro. Possivelmente, isso pode encorajar o governo norte-americano a realizar alguma operação militar aqui no Brasil, embora não haja legitimidade nesse aspecto, juridicamente falando, nos Estados Unidos. Thiago. Ô Fabrício, deixa eu só acrescentar. Claro que todo mundo está fazendo essa relação dessa decisão do governo americano com a visita, a reunião de Flávio Bolsonaro na Casa Branca. E eles destacaram que falaram sobre isso. Agora, já existia algum indicativo que isso pudesse acontecer? Foi coincidência, não foi? Não é exatamente uma coincidência, como a gente falou. Essa questão já era debatida na Casa Branca há pelo menos um ano, essa classificação, já que Donald Trump, o governo norte-americano, entende que frear organizações criminosas no continente americano pode evitar essa entrada de drogas ilegais nos Estados Unidos, drogas ilícitas nos Estados Unidos, garantir a proteção da segurança nacional norte-americana. É isso que foi citado, inclusive, na nota emitida agora há pouco pelo Departamento de Estado. Os Estados Unidos têm essa preocupação, embora a gente saiba, através de relatórios da inteligência norte-americana, das próprias secretarias de segurança pública estaduais aqui no Brasil, do Ministério da Segurança Pública também, Ministério da Justiça, que a principal crise hoje envolvendo entorpecentes nos Estados Unidos está ligada a drogas sintéticas, como é o caso do fentanil. Não há uma produção significativa de fentanil, por exemplo, sendo enviado aqui do Brasil para os Estados Unidos ou através de grupos brasileiros em direção aos Estados Unidos. Essa droga é uma droga produzida em laboratório e ela costuma ter uma entrada por outros países, seja através do México, seja através até mesmo da China, que envia alguns componentes para a fabricação do fentanil em direção ao território norte-americano. Claro, envia de maneira legal e lá dentro esses componentes são desvirtuados para a produção de drogas, mas também a questão da segurança pública nos Estados Unidos no que diz respeito à presença de organizações criminosas, de disputa pelo tráfico dentro dos Estados Unidos, nas ruas norte-americanas. O governo de Donald Trump, pelo menos oficialmente, no discurso, diz ter uma mão muito firme em relação a isso. Não à toa colocou a Guarda Nacional, tropas federais enviadas para várias cidades importantes dos Estados Unidos. Curiosamente, todas as cidades governadas por democratas. Tem um caráter político também nessa decisão. Assim como a designação do PCC e do Comando Vermelho também tem um caráter político. Por exemplo, a gente mencionava aqui, antes de entrar no ar, o Fronte al-Nusra. Esse é um grupo terrorista que era classificado como FTO pelos Estados Unidos,